segunda etapa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nessa segunda etapa, vocês vão ter liberdade, se quiserem, de colocar a opinião de vocês, de fazer alguma pergunta. Eu fiz uma programação para dar esse tempo para vocês poderem participar, se quiserem. Inclusive, a nossa amiga Cris do som, ela vai estar com um microfoninho. Se alguém quiser falar alguma coisa, levanta a mão, ela leva o microfone até vocês, vocês falam, assim todo mundo escuta aquilo que vocês quiserem colocar, aquilo que vocês quiserem perguntar, ou qualquer outra coisa. Só não pode me xingar, do resto tá tudo bem, tá bom? Vamos lá. Uma outra coisa, nós tínhamos programado para ligar o meu computador aqui para passar os slides que aqui estão, só que não funcionou. Então o meu amigo Gustavo, que está lá na casinha de som, toda vez que precisar passar, eu vou avisá-lo lá. Então a nossa tecnologia falhou hoje, mas está aqui, ó. Está funcionando. Não como a gente queria, mas nós vamos do jeito que der. Tá ok? O título desse nosso encontro de integração dessa segunda parte, Gustavo, por favor, você pode passar. Influência dos espíritos em nossa vida, com um subtítulo embaixo, como espíritos infelizes agem nas vidas alheias. Vamos fazer uma coisa antes de começar, é dizer o seguinte, que toda influência negativa que um espírito lança sobre outro espírito, sobre outra pessoa, isso é obsessão. Então, obsessão é toda influência negativa que um espírito lança, projeta para outro espírito ou para outra pessoa. Nós podemos atrapalhar a vida das pessoas que estão do nosso lado. Muitas vezes um encarnado atrapalha a vida de outro encarnado. Mas quando o encarnado atrapalha a vida do outro, normalmente a gente está vendo. A gente consegue identificar, percebe o que ele faz. Mas muitas vezes, quando um espírito o faz, nós não conseguimos de imediato identificar. E nós temos alguns problemas, algumas situações em que a gente não consegue identificar. Outra coisa é que nós estamos aqui na nossa casa hoje, não só nós, mas os companheiros do outro lado que vivem conosco aqui na casa, uns para ajudar, outros que vêm aprender conosco, alguns que estão mais à nossa frente e outros que estão em sofrimento. E muitas vezes nós esquecemos de que não estamos sozinhos. Nós esquecemos que tudo aquilo que a gente faz, a gente, além de dividir com os encarnados que estão conosco, nós também dividimos com os desencarnados. E os desencarnados nos influenciam demais. Passa lá, por favor, meu amigo. E como é que a gente muitas vezes nota que alguma influência negativa nos atrapalha? Porque algumas coisas começam a não dar tão bem. Ou a gente adoece, ou a gente fica atormentado, ou a gente perde o equilíbrio, coloca para fora coisas como o nosso amigo Gustavo Musa colocou aqui, coisas que ele não queria colocar com o filho dele para fora. Nós nos enervamos, nos desequilibramos. Então, com o vídeo que eu vou passar aqui agora para vocês, e quero dizer assim, todos os vídeos que a gente vai passar são vídeos de humor espírita. Um grupo chamado Amigos da Luz disponibiliza no YouTube muitos vídeos de humor espírita. Então nós vamos tentar fazer isso aqui, uma coisa bem humorada, mais ou menos, não com tanta competência quanto o nosso amigo Gustavo, mas nós vamos tentar deixar uma coisa bem leve. Então, nós vamos ver agora, de uma forma bem humorada, uma circunstância de uma influência, de uma obsessão, de uma dificuldade
que alguém pode passar. Por favor, meu amigo Gustavo, vamos lá. Como é que eu tô? Como é que você acha que eu tô? Tô mal, tô muito mal. Não tô conseguindo fazer nada, tô fraco, uma angústia enorme, um vazio. Tudo que eu faço dá errado, não consigo terminar nada que eu começo a fazer. Eu acho que deve ter um espírito obsessor me perseguindo. Parou. Obsessor, sou eu. Mas você... Calma, Oswaldo, eu só vim aqui bater um papo rapidinho, trégua. Tá? É rápido, fica tranquilo. Mas, cara, o que eu te fiz pra você me perseguir? Isso é uma longa história, deixa pra lá. Eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim? Não, matou não. Você me destruiu. Você destruiu minha família, morreu de fome por sua causa. Você era um fofo, um amorzinho de pessoa, né? Para de me atormentar, por favor, eu não aguento mais. Não, aí é que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Hã? Eu fico só olhando, porque você é mestre em se dar mal sozinho, não preciso fazer nada. Então para de colocar a culpa em cima de mim de tudo de errado que te acontece, ok? Me deixa em paz, me larga. Quem é o obsessor aqui? Quem é que tá... Mas como assim? Por exemplo, Oswaldo, eu chego aqui de manhã pronto pra te obsidiar. Beleza, hoje vou perturbar o Oswaldo. Mas você já acorda o bicho, mal-humorado. Você já começa destratando tua filha, teu vizinho, o padeiro, o cachorro, o periquito, o papagaio. Oswaldo, eu já tentei fazer uma prece pra ver se alguém ilumina essa tua cabeça, mas nem os benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você. Porque você é chato. É tão simples, basta você estar na tua, eu chego aqui, te obsidio, vou embora. Acabou. Desculpa. Você atrai uma multidão. E aí? O que vocês entenderam? Qual o insight que vocês tiveram com esse vídeo? Alguém consegue me falar alguma coisa? Pode falar, Wagner. Não, pode ser daí mesmo, bem alto. Olha lá. Vamos lá. Espera aí que vamos dar um microfone. Vamos lá. Ai, a tecnologia. Alô? Mas essa não é minha voz, hein? Fernando, pessoal, eu entendi o seguinte. Na maioria das vezes, nós mesmos criamos obsessões para nós. Na maioria das vezes, a nossa baixa, nós atraiamos. Quando ele fala, cara, eu estou perdendo minha vez aqui, eu estou tentando, eu tenho que claramente, nós sempre nos abençoamos, colocamos esses enviados na nossa cabeça e navegamos ao humor, ao É verdade, muito obrigado. Eu quero perguntar um negócio para vocês. Dessa obsessão que está acontecendo, que o espírito está tentando atrapalhar, quem é o culpado? Quem é o culpado aí? A própria pessoa. Você viu o que ele disse? Você fez mal para mim. Não que você me matou nem nada, você só destruiu a minha família. E é normal que nós imperfeitos queramos nos vingar. Esse é um sentimento que o ser humano traz dentro dele. Lembra quando o Gustavo falou que nós temos aquele homem medieval aqui dentro? E ele de vez em quando vem para fora. É isso? É exatamente isso. Mas acontece que ele não colabora. Ele faz a parte dele para que esse espírito fique longe dele? Não.
Ele simplesmente não muda os hábitos. Lembra? Estou repetindo aqui o que o Gustavo falou. Dá a impressão que a gente combinou um tema para continuar. E eu quero dizer uma coisa para vocês. A gente não combina nada, mas a espiritualidade ajuda. Nada aqui é por acaso. Quem mais quer falar alguma coisa? Ou perguntar? Mais nada? Mais nada? E vejam. Fala, Zé. Por favor. Duas questões. A mais importante é se vai ter merenda no final. Acabou. Vai ter um lanchinho, o pessoal levar embora, mas aí eu tenho que conversar com a Sueli. Já melhorou. Kardec afirma: não basta afastar os maus espíritos. É preciso eliminar em nós o que os atrai. E o que os atrai? Todas as nossas inferioridades. Então, a partir de hoje, não vamos mais botar a culpa nos outros das coisas ruins que acontecem conosco, mesmo que a gente venha a saber que há um espírito inferior, infeliz, tentando nos atrapalhar. É isso. Vamos olhar as nossas atitudes para que eles se afastem e não fiquem perto de nós. E a gente atraia aqueles espíritos que são bons. Porque se a gente comete erros e atrai os ruins, quando a gente acerta, a gente atrai os bons. Como disse, já acorda brigando com a mulher, com os filhos, acorda, tá, não adianta. Não adianta. Vamos lá então, meu amigo Gustavo, próximo. Eu quero agora, vou passar um outro vídeo para vocês. E eu gostaria de que vocês olhassem que pode ser, que o que vai acontecer nesse vídeo já tem acontecido com vocês. Eu acho que pode ser. Vamos lá ver então. Por favor, Gustavo, põe o vídeo para a gente. Não adianta, Ronaldo, a culpa é sua. E agora nós estamos sem telefone. Ah, mas que novidade, né, Júlia? A culpa é sempre minha. Se eu esqueci de pagar, você também esqueceu. Mas a responsabilidade de pagar a conta dessa casa é sua. E a sua cabeça não tá aqui. Onde é que anda essa sua cabeça? Minha cabeça tá no mesmo lugar, Júlia, tá? Mas tô cheio de problemas e cheio de você. Eu não tenho culpa se o boleto não chegou, porque eu sempre pago essa porcaria. Pagasse pela internet, tá? Isso não é desculpa. Ou você acha que os caras com peninha de você deixaram você usar um mês de telefone grátis? Chega! Eu vou pagar essa porcaria. Agora cala tua boca e me deixa em paz. Peraí que eu ainda não acabei. Você vai ter que me ouvir sim. Acabou sim. Acabou. Aí. Vambora, fogueira. Quem vai ganhar, cara? Você sabe que eu sou viciado, só jogo com ela. Toma! Chega, não quero mais ouvir sua voz. Ah, não quer ouvir minha Não voz? quero. Agora você vai ouvir. Chega, Júlia. Para, Júlia. Tá bom. Desculpa. Ok? Eu não vou mais esquecer de pagar a conta, tá? Tô com a cabeça cheia de problemas, é isso. Desculpa. Ué, o que tá acontecendo aqui? Eu não tô... Brincadeira, que negócio de desculpa agora? Ah, ele vive no mundo da lua e você fica fazendo tudo sozinha? Vambora, dá mole pra ele não. Tá bom. Pessoal, vejam só, quando nós estamos desequilibrados, os espíritos aproveitam e potencializam o nosso desequilíbrio. Já aconteceu de vocês falarem e depois se arrependerem do que falaram? Lembra da palestra do Gustavo com o filho? Falou e se arrependeu? Ou falou mais do que precisava falar? Ou mais, falou e ofendeu
profundamente a outra pessoa, falando aquilo que ela mais não gostaria de escutar. E nesse momento, quem que nós temos do nosso lado? A turminha lá do videogame, uma brincadeira, os espíritos inferiores querendo o quê? Que a gente continue brigando, porque para eles não interessa a nossa felicidade. Pode passar, Gustavo, por favor. Ah lá, beleza. Então vejam só. Vou dar um adendo ainda. Não são só os espíritos desencarnados, muitas vezes, que torcem pelo nosso desequilíbrio. Imagine que você está discutindo muito alto e o vizinho está escutando. O vizinho talvez possa estar torcendo para que a concórdia volte ao normal, mas ele pode estar torcendo o contrário. E uma pessoa encarnada pode lançar vibrações muito negativas para que também continue acontecendo. Então, o que é que a gente precisa tentar fazer quando a gente começa a perceber que está saindo do eixo? Quero falar uma coisa para vocês. As perguntas que eu estou fazendo, diferente do Gustavo que fazia pegadinha para vocês, sim, não é isso. Eu não vou fazer isso com vocês. Vocês fiquem à vontade. O que a gente precisa fazer quando a gente percebe que dá aquele fervor e que a gente vai sair do prumo? O quê? Contar até 10. Excelente. No meu caso, talvez até uns 50 ajuda, né? Sair da discussão. Não entendi? Tentar sair da situação, tentar evitar. O que mais? Pode falar. Deixar falando sozinho. O que mais? Tomar um banho gelado. Boa. É isso? Hã? Tentar apaziguar o clima. Nem sempre é fácil. Porque o outro, muitas vezes, está tão pilhado quanto eu e sob a mesma influência. Então eu preciso me acalmar o mais rápido que eu conseguir. Faça uma experiência. Naquele momento em que vocês estiverem muito bravos, se olhem no espelho. A hora que vocês estiverem muito bravos, se olhem no espelho e vocês não vão se reconhecer. A gente muda a fisionomia, a gente fica carrancudo, a gente fica mais feio do que já é. Não é? Então, nesses momentos, no nosso dia a dia, principalmente entre os casais, entre pai e filho, na família. Por que na família? É onde estão juntos aqueles espíritos que normalmente são endividados entre si. Nós estamos juntos muitas vezes com as pessoas que mais nós temos que nos ajustar. Eu quero me ajustar com o vizinho, mas eu primeiro preciso me ajustar em casa. Amar o vosso próximo. Quem é o seu próximo? Normalmente, aquelas pessoas que estão conosco. E aí, é mais difícil porque a gente carrega ao longo do tempo. Carrega bastante tempo. Muitas vidas consecutivas. Às vezes, muita discórdia entre esses espíritos. E voltam para cá, como o próprio Gustavo disse, para aprender, para testar, para fazer de novo, para tentar novamente. E a gente precisa fazer para parar. Senão, não para. Então, que tal, a partir de hoje, a gente pegar e tentar mudar isso? Que eu trouxe aqui uma coisa muito simples. Eu não trouxe um problema. É um problema que acontece em todo lugar. Em todas as casas. A gente acaba discutindo. E olha que interessante. A hora que apazigou, que estava tudo bem, quem apareceu? A filha brava. E aí, o jogo do videogame vai funcionar. Vejam, a nossa casa é um templo. É muito difícil manter o equilíbrio na nossa casa, mas nós temos que fazer. A maior parte do tempo nós temos que pensar o que nós fazemos em casa, o que nós assistimos na televisão, o tipo de conversa que nós temos, tal. Para quê? Para que a gente saiba quais são os tipos de espíritos que estão conosco. Aí eu me lembro de uma coisa
Quando o Clodovil Hernandes era deputado, ele disse algo que me chamou muita atenção. Ele disse assim: vocês já perceberam que o noticiário de crimes, de problemas sociais na televisão passa ou na hora do almoço, ou de manhã, ou na hora do almoço, ou na hora do jantar, que é onde a família está reunida, e todos ficam assistindo aquele noticiário de quem matou quem roubou quem fez o quê, É nessa hora que nós estamos dando a possibilidade de espíritos infelizes estarem conosco. É incrível, mas o homem ainda não compreendeu que esse horário ou esses horários devia ser sagrado. Desligue a televisão, não dê brecha para esse tipo de coisa. Então convido vocês a partir de hoje a fugirem desse noticiário. Que me importa saber quem matou quem? Tem gente que parece que gosta disso aí, né? Pode falar, desculpa. Então, mas olha, gente, mas porque tem gente que adora, a gente encontra às vezes algumas pessoas, parece que ela leu o obituário inteiro do velório, fala, sabe quem morreu? Você não sabe. Nossa, você viu que a menina estava traindo o namorado e ele matou. Gente do céu, vamos ser portador de notícia boa? Vamos deixar essas coisas de lado? Aí a nossa vida começa a não ir tão legal e a gente não sabe por quê. A gente culpa os outros. A qual tipo de informação ou notícia eu estou conectado? A qual tipo? E vejam só, como eu disse no começo, nós estamos rodeados por espíritos bons ou não, o tempo todo. Convivendo com nossas virtudes e defeitos o tempo todo. E através dos nossos defeitos é que esses companheiros infelizes do lado de lá vêm até nós. Então, principalmente na nossa casa, vamos olhar que tipo de coisa que a gente está consumindo. O Cidade Alerta, vamos desligar lá naquela hora do Cidade Alerta. Quer assistir? Vamos assistir alguma coisa de humor, alguma coisa que eleve o astral, ou escuta uma música qualquer. A gente já vai estar dando um passo muito grande para eliminar essa questão. Próximo, por favor. Alguma dúvida por alguma coisa? Tá tudo bem? Pode falar, por favor. Você não gosta, tá? E que assiste essas coisas o dia inteiro. E aí eu às vezes falo pra ela, tira disso, isso faz mal pra cabeça. Ela, não, eu gosto de ver. E aí, por exemplo, eu acho que aquilo atrai uma coisa ruim. Ela já é uma pessoa difícil. E aí, como que eu vou me proteger daquilo se eu moro no mesmo lugar? Veja só, existe uma maneira que vai, talvez, tentando colaborar contigo, exigir um pouco de esforço para você. Tenta naquele momento tirar a atenção e levar para uma outra atenção, qualquer que seja que ela goste. Vamos fazer um bolo junto? Vamos jogar um baralho junto? Vamos... Olha, vem aqui ver um negócio que eu vi aqui e tudo mais, só tem que ir tirando a atenção e uma ferramenta que vai proteger, mesmo que ela continue. Oração. E a espiritualidade e você vai encontrar meios de que aquilo vá diminuindo. Queimar a televisão pode ser uma boa também, né? Tirar da tomada. Olha, acabou a força? Não, entendeu? Então vejam só. Eu fiz uma brincadeira. Tesouro, eu fiz uma brincadeira.
Foi uma brincadeira. Eu não falei para ninguém pôr fogo na televisão. Se ficou claro para vocês que eu falei para ninguém pôr fogo na televisão? Foi brincadeira, brincadeira. Mas eu acredito perfeitamente. Só que do mesmo jeito que a televisão tem coisas boas, tem coisas muito ruins. E a gente escolhe aquilo que a gente quer. A gente escolhe. Nós temos o livre-arbítrio de escolher. Mas eu digo o seguinte, das nossas escolhas, nós teremos o nosso reflexo. É uma escolha, um reflexo. Cada um escolhe o caminho que quer. É ruim, né? É ruim. É ruim. A neurociência já comprovou que, principalmente de manhã, quando nós acordamos, o nosso dia vai depender daquilo que a gente já utiliza na cabeça logo cedo. Por isso, uma oração e bons pensamentos logo cedo vão deixar meu dia melhor. Agora, vamos lá. Nós estamos numa casa espírita, o Lar Espírita Vinha de Luz. Nós aqui trabalhamos com muito afinco para tentar com que essas influências, essas situações, elas se acabem. Como disse o Gustavo, nem nós e nem ninguém quer ver a outra pessoa infeliz. Nós queremos ver as pessoas bem, nem doentes e nem infelizes. Então, será que nós aqui conseguimos fazer alguma coisa? Nós já vimos até agora que depende muito de cada um de nós. Mas será que a casa espírita, dentro do seu papel, uma vez que nós falamos aqui de espírito o tempo todo quem vem e frequenta vai escutar sobre isso, será que a casa espírita pode fazer alguma coisa? Vamos lá dar uma olhadinha, por favor, se nós conseguimos fazer alguma coisa. Por favor, Gustavo. Mais um. Travou? Mais um. Aí. É exatamente o que acontece. Exatamente o que acontece. Em qualquer templo religioso, onde as pessoas buscam o equilíbrio, o ensinamento de amor, de caridade, quando a pessoa está aqui dentro, ela está protegida, ela está sendo influenciada para o bem. Mas aí, ela sai por aquele portão e continua lá fora. Se ela continuar fazendo as mesmas coisas,
como fez essa moça, ela se conecta novamente àqueles espíritos inferiores, àqueles infelizes que tentam atrapalhar. Muitas vezes esses espíritos infelizes estão conosco só por brincadeira, só para nos perturbar por brincadeira. E a gente sai daqui, escuta uma palestra, escuta uma aula, escuta uma coisa tão bacana quanto a do Gustavo, e a gente se esquece muito rápido. Então, quanto mais tempo as coisas aqui ficarem fixadas na cabeça de cada um de nós, mais tempo nós ficaremos equilibrados lá fora. E basta uma trombadinha como essa, e a pessoa já cai no desequilíbrio novamente. Então, nós estamos o tempo todo, em todos esses vídeos que eu estou passando aqui, mostrando uma coisa só para vocês. É que o nosso equilíbrio é que vai fazer com que a gente tenha felicidade ou infelicidade. Eu não devo culpar ninguém. José, dos seus problemas, quem é o único culpado? Aquele que aparece no espelho. Muito bem, muito bom o conceito. Então vou usar o conceito do Zé agora. Quem é o culpado dos nossos problemas? Aquele que aparece no espelho quando a gente está na frente dele. É isso. É isso mesmo. Então esse conceito, ele é um conceito que nos dá um alento, porque ele diz o seguinte: olha, Aquiles, se você tem alguma dificuldade, você mesmo quem pode sair. Mas ao mesmo tempo que eu digo assim, olha, Aquiles, é você quem tem a dificuldade, é você quem pode sair, eu também tenho uma responsabilidade. Então é você quem é responsável. E isso é bom. Sabe por quê? Porque se depender de uma outra pessoa, eu só vou conseguir mudar quando a outra pessoa tiver a fim de me ajudar a mudar. Então ninguém me põe no buraco, ninguém me tira do buraco. Algumas pessoas me ajudam a cair no buraco e outras me ajudam a sair do buraco. Mas dependendo do que, eu faço. Então ficou claro? Não adianta a gente pôr a culpa em ninguém. E na casa espírita há um hábito de botar a culpa em toda vez nos espíritos. É muito comum isso. O espírita muitas vezes se esquece de que é ele o responsável. A cada um segundo suas obras. Um é responsável por si. Isso é muito bom, porque basta com que eu queira mudar, com que eu queira fazer diferente, que eu faço. Eu uso um exemplo sempre que é o seguinte: se nós entrarmos num jogo de ping-pong, um ping-pong ruim, trocando influências ruins, só para aquilo a hora que eu descansar a raquete ou guardar a bolinha. Eu parar com o jogo do ping-pong. Então, nós precisamos descobrir em nossas vidas qual é o ping-pong que a gente está jogando. Do ping-pong ruim, eu guardo a bolinha e paro o jogo. Se não, eu jogo a bolinha para lá, alguém me devolve a bolinha. Eu jogo de novo, alguém devolve de novo. Se está ruim para mim, eu ponho a raquete na mesa e guardo a bolinha. Isso ficou claro para vocês? É um conceito que normalmente uma boa parte das outras demais religiões entendem diferente. A culpa sempre é do inimigo, a culpa sempre é de qualquer outra coisa. E aqui nós estamos dizendo que a culpa é nossa. E nós atraímos para nós quem nós quisermos. Conforme aquilo que eu posso e aquilo que eu penso. Essa casa, como todas as outras casas, como todos os templos religiosos sérios, estão protegidos por bons espíritos. E vocês podem perceber, em qualquer lugar que vocês vão, que é um lugar bom, a gente se sente bem. É um ambiente leve. A gente sai iluminado como saiu a moça. A gente toma aquela aguinha quando sai da sala de passes, aquela aguinha desce gostoso. Ela tem mais do que matar só a nossa sede. E a gente vai embora muito bom. A gente só não pode cair novamente na roda viciosa das nossas inferioridades.
apesar das nossas deficiências morais e éticas, estamos sob a tutela de espíritos benfeitores. Vejam, vou usar o exemplo do Gustavo de novo. O pai, toda vez que pode, vai lá e pega o filho e acalenta o filho. Nós temos espíritos benfeitores que toda vez, quando nós resolvemos nos melhorar, eles nos ajudam. Eles nos acalentam, eles nos apoiam. Pode passar, Gustavo. Gustavo, espera só um pouquinho, volta um pouquinho, volta um pouquinho, volta só um pouquinho. Volta uma tela antes. Uma antes dessa. Não, então continua. Pode continuar. É que vai ter a tela depois. Parou um pouquinho, parou só antes. Nós vamos ver agora uma situação que acontece muito nas casas espíritas. Muito, muito, muito mesmo. Principalmente quem trabalhou com mediunidade e tal, sabe como é que funciona. Por favor, Gustavo, solta então. Uma grande verdade. Se vocês vêm até aqui procurando santos, vocês vieram no lugar errado. De vaidade, de preguiça, de cobiça, de egoísmo, de fofoca. Nós estamos cheios. Porque nós somos
humanos. Nós somos humanos, espíritos em evolução. E que estamos aqui tentando melhorar um pouco. Nós, inconformados com a nossa inferioridade, a nossa infelicidade e os sofrimentos que temos, a gente vem para a casa espírita para quê? A gente tente domar os nossos vícios e as nossas dificuldades. Nenhum de nós aqui, nenhum de nós pode se dizer santo, livre dos problemas. Só que todos juntos, com uma vontade de fazer melhor, de ser melhor, de amanhã não ser melhor que o outro, ser melhor do que eu fui hoje, nós vamos construir uma casa equilibrada, cada vez mais protegida pela espiritualidade, e vamos ter cada vez menos na nossa vida a influência desses espíritos que a gente não quer perto de nós para influenciar, mas a gente quer perto de nós para a gente ajudar. Veja que o protetor espiritual da casa disse para os dois: vocês aqui são bem-vindos. O protetor da casa não enxotou os dois. Vocês dois são aqui bem-vindos. É das diferenças que nós temos entre nós, os pontos de vista diferentes da vida e de tudo, é que a gente encontra o equilíbrio para achar o caminho certo. O caminho da santidade não está aqui. Aqui está o caminho de tentar acabar com alguns vícios que nós trazemos de muito tempo. E é nisso que a Casa Espírita nos ajuda. Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Pode usar o microfone e fica melhor, assim todo mundo ouve. Apareceu antes dessa frase que nós estamos rodeados de espíritos bons. Mas então é isso também. Porque se fosse só bons, não teria discussões, não teria mortes, não teria assassinatos, roubos. Então tem espíritos bons e maus. E como que a gente vai saber qual deles está com a gente? Olha só. Você é capaz de identificar quando você está com saúde e quando está doente, não é? Da mesma forma, quando a gente sente uma coisa muito boa, nós temos gente boa perto da gente. Quando a gente sente alguma coisa não tão boa, a gente tem gente não tão boa perto da gente. Agora veja, por que ele estava dizendo do Chosen, que é o seriado que está passando, que perguntaram para Jesus, por que é que o mal ainda existe? E isso foi há quanto tempo? 2000 anos atrás, né? Jesus esteve conosco, 2000 anos. Por que o mal ainda existe? Porque é para provar a nossa fé. E que para cada vez que eu consigo vencer o mal em mim, eu consigo evoluir. Infelizmente, como é que é seu nome? Ana, infelizmente, no estágio que nós estamos, nós vamos ter que passar por momentos de alegria e momentos de tristeza. Quando você era pequena, talvez, você não gostava de todo dia na escola. Você não gostava de fazer a prova. Você não gostava de ter que estudar. Mas era necessário. Então nós estamos aqui, numa escola, estudando, fazendo a prova da vida, para conseguir a evolução, porque Deus e ninguém vai dar nada gratuitamente, nem a você nem a mim, nada, a não ser trabalho. E vejam bem, vou de novo pegar o exemplo do Gustavo. Quando eu peço paciência, eu recebo situações para ter paciência. Não teria nenhum sentido nós dormirmos todos inferiores e acordarmos no outro dia todos santos. Qual é o mérito, Ana? Nenhum. Num hospital há muito sofrimento. Tem muita gente querendo ajudar, que é o médico, mas tem muito doente que está ali sofrendo. E nós estamos como num hospital. Na atual fase que o nosso planeta se encontra, nós ainda vamos ter muita coisa ruim acontecendo. Porém, entenda, quando você e eu
conseguimos cada vez mais olhar aquelas coisas, identificar aquelas coisas ruins, é porque eu e você demos um passo à frente. Quanto mais luz você colocar na sua casa, mais coisa suja a gente vai encontrar para limpar. No escuro a gente não enxerga a sujeira. Quanto mais luz eu coloco, mais sujeira eu enxergo. E nós estamos num momento de pôr luz. E olhar essa sujeira, ver onde ela está e limpá-la. E da mesma maneira que o Gustavo falou, também vou dizer, não sou eu o santo, porque estou falando aqui, que vou fazer isso na sua vida. É você mesma quem vai fazer na sua vida. Veja bem, há muito sofrimento ainda em curso. Deus permite que muitas pessoas nasçam com problemas seríssimos e outras com a saúde perfeita. Por quê? Porque nós somos frutos daquilo que nós mesmos fizemos anteriormente, lá atrás, em outras vidas. Porque senão, Deus seria muito injusto em fazer uma pessoa muito perfeita, bonita, maravilhosa, e uma outra completamente retardada numa cama. Deus seria muito perfeito, porque Deus não seria o Pai misericordioso, que dá a mesma oportunidade a todos os seus filhos. Aquele hoje que está em sofrimento, infelizmente, foi ele mesmo quem causou aquele sofrimento para ele. Veja bem, se eu colocar uma semente numa terra boa de limão, dá o quê? Limão. Mas eu quero morango. Eu não quero limão. Aí eu vou lá, eu pinto o limão de vermelho, faço umas pintinhas nele, mastigo achando que vou comer morango. O que eu plantei? Limão. Então, essa é a nossa responsabilidade. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Plantei limão, colho limão. Quer comer morango? Planta morango. Quer coisa boa? Planta coisa boa. A pergunta é para todos nós: o que é que a gente tem feito de bom para nós e para as outras pessoas? O que é que a gente tem feito do nosso tempo para outras pessoas? Por favor, Zé. Duas questões, não é sobre a merenda, tá? Primeiro, eu posso contratar um espírito para perturbar uma pessoa, atrapalhar a vida dela? Essa é a primeira questão. A segunda, como eu posso blindar a minha casa da influência dos espíritos infelizes? Veja só, é muito comum nós dizermos, e a gente vai encontrar isso muitas vezes, fizeram trabalho para mim. Fizeram trabalho para mim. As casas de Umbanda vivem fazendo trabalho para os outros. E principalmente na dificuldade. Você vai em qualquer lugar e fala assim, não, na verdade você foi feito um feitiço, foi feito isso, foi feito aquilo, e você, então agora, a partir de agora, você vai ter muitos problemas. Ah, dá para enxergar lá, tá bom. Vejam só, sim, a pessoa pode querer te prejudicar. Sim, ela pode querer contratar nessas casas que se prestam a isso, para atrapalhar a vida do outro. Agora, esses espíritos que venham eventualmente tentar atrapalhar a vida da gente, eles vão conseguir se eu não quiser? Não vão. Não vão. Alguém te obriga a beber alguma coisa que vocês não queiram? Como é que é seu nome? Sarita. Talita, desculpa, fala direitinho? Sarita, muito bem, eu chamo Talita, meu Deus, eu estou ficando surdo. Sarita, eu posso obrigar você a falar assim, Sarita, beba pinga hoje. Sarita, de novo, você beba pinga hoje. Eu não consigo se ela não quer. Eu posso tentar influenciá-la. Aí a segunda questão que você colocou, Zé, que é não só ela como a casa dela, a nossa casa e nós seremos blindados primeiro, quando tiver certeza do que eu quero. Primeira coisa, eu tenho certeza do que eu quero. Eu não quero fazer errado. Segundo, eu penso, eu fico vigiando os meus pensamentos. Eu sou fruto daquilo que penso. Se eu penso só coisas ruins, eu atraio
Coisas ruins. É a história do pé de limão, da semente que eu lanço. Então, se eu entro em sintonia com as coisas difíceis e não blindo a mim, nem a minha casa, nem as pessoas que estão à minha volta, através da oração, e não só da oração, Zé, porque as mãos que fazem são mais preciosas que os lábios que oram. Gustavo aqui disse: oração e ação. Eu ficar o tempo todo no meu quarto, Pai nosso, não adianta nada. Não adianta nada. Eu tenho que agir. Eu tenho que fazer melhor. Amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Fora da caridade não há salvação. Se vocês olharem, não está mais ali. A frase do Lar Espírita Vinha de Luz qual é? Fora da caridade não há salvação. E o que é caridade? Vamos lá. Caridade é um tripé. Se alguém perguntar um dia para vocês o que é caridade, segundo a doutrina espírita, caridade é perdão incondicional das ofensas, indulgência para as imperfeições alheias e a benemerência, aquilo que eu divido materialmente com as pessoas. De novo, perdão incondicional das ofensas. Segundo, indulgência. Vamos explicar o que é indulgência? Eu entender que o outro também está em evolução e não ficar julgando-o o tempo todo. Eu entender que vocês, qualquer outra pessoa, estão em dificuldade porque tem dificuldade. E não exigir que vocês sejam santos amanhã. Porque vejam, a espiritualidade superior tem a maior indulgência do mundo para com a gente. Eles estão incansavelmente esperando com que a gente melhore para que eles se aproximem da gente. Entendeu, Sarita? Essa é a forma de transformar a sua casa, transformar você e transformar a sua casa. E todas as casas aqui, todas, há momentos em que nós teremos que na nossa casa, Zé, falar de assuntos que não são tão bons, que é uma conduta muito ruim dos filhos, que é uma questão financeira, e uma dificuldade qualquer, uma doença, isso faz parte. Não dá, nós não estamos vivendo um paraíso do Adão e da Eva. Nós estamos vivendo um mundo de expiação e provas com muita dificuldade, um hospital e uma escola, ponto, já falamos isso inúmeras vezes. Então, nós somos frutos daquilo que pensamos. E como eu disse, a neurociência já disse que nós mudamos o DNA do nosso corpo. O DNA, a mínima partícula que compõe o nosso corpo, nós mudamos o nosso DNA com a maneira que a gente pensa ou reage. As primeiras reações demonstram quem a gente é. Porque as primeiras reações do ser humano, elas estão aqui atrás, ó, no cerebelo. Aqui na frente, o lobo frontal, aqui dos lados, os paralelos, cada um tem uma função. Aqui atrás é o nosso instinto, os nossos primeiros impulsos. E vejam bem, tem uma história bonitinha. O rei, lá em cima no castelo, resolve descer para olhar o seu reinado. Mas não desce vestido de rei, desce vestido com uma roupa qualquer. Chegando lá embaixo, ele sente um cheiro de arroz, como ele fazia muito tempo que não sentia. Ele então vai à busca e vê um homem agachado no chão, com o prato daquele arroz bem branquinho, aquela fumacinha saindo, já está na hora da janta já, né? Entendeu? E daquela fome danada. E ele chegou então para esse homem e disse assim: você me dá um pouco? Ele disse, claro. Pegou um arroz e deu para ele. Um arroz. Ele pegou, ele tinha uma bolsinha aqui com um monte de pedras preciosas e diamantes. Ele pegou um diamante e deu para o rapaz. O rapaz disse assim para ele, pode comer tudo. Ele disse, não, o que vale é a primeira intenção.
Então a primeira intenção, que parte daqui do nosso instinto, é aquilo que demonstra quem nós somos. Cuidado com as primeiras reações. Essas coisas feias, né? São essas reações que nós temos que cortar e eliminar o tempo todo. As primeiras. Como disse o jovem rapaz ali, contar até 10. Contar até 100, se for o caso. Ou, como disse o André Luiz, os mentores, encher a boca d'água e segurar a água na boca para não falar nada. Quanto mais animalizados nós somos, mais brutalmente nós reagiremos. A sociedade exige que nós sejamos brutos, que nós coloquemos para fora aquele homem neandertal que nós temos aqui. Bateu, levou. Me xingou, vai escutar. Eu não levo desaforo para casa. Bateu, levou. A sociedade exige isso de nós. E Jesus disse o quê? Quando alguém te bater em uma face, oferece a outra. É muito difícil, né? Como é que é seu nome? Maria. Não é fácil, né, Maria? Mas sabe o que acontece? Se fosse fácil, todo mundo aqui era anjo, entendeu? É difícil, mas tem que fazer. Porque se Jesus disse, é porque tem que fazer. Não é fácil. Hoje você não consegue, mas começa a pensar nisso. Amanhã, depois de amanhã, com o tempo passando, a gente tem que ir conseguindo. Não estou dizendo que quando alguém bate numa parte da minha barba, eu às vezes não deixo bater na outra, não. Eu sou humano, mas eu estou aqui para dizer aquilo que Jesus disse e mexer um pouquinho com cada um de vocês num conceito bem atualizado de como é a nossa vida. Estão exigindo que nós sejamos poderosos. Eu não preciso convencer ninguém. Você vai lá no Facebook, no Instagram, só tem gente importante. Eu sou mais eu. Eu não vim nessa terra para agradar ninguém. Eu tenho que ser feliz, custe o que custar, não importa. Totalmente errado. Nós não iremos a lugar nenhum se nós não olharmos para o outro, porque a caridade e o amor você sente pelo outro. E enquanto nós pensamos só em nós, não pensamos em coletividade. Se meu som está alto lá em casa, na música que eu gosto, no último volume que eu gosto, eu preciso me preocupar se primeiro meu vizinho gosta da mesma música que eu gosto. Segundo, será que ele está doente? Será que ele tem algum problema? Será que alguém ali está acamado? Será que alguém que trabalhou de noite está dormindo naquele momento? Mas o que importa é que eu quero escutar meu som. Acabei de comprar uma caixa acústica desse tamanho, com os alto-falantes que parecem roda de carro, e eu tenho que mostrar para todo mundo que eu sou o cara do som, porque eu tenho som. Eu estou preocupado só comigo. Então, se eu estou preocupado só comigo, eu ponho um fone de ouvido, né? E escuto a música que eu quero. Enquanto nós pensarmos assim, de que as outras pessoas que se virem, nós vamos ter um mundo muito ruim, mas muito, muito, muito ruim mesmo. Aqui, na Casa Espírita, como disse a Ana, nós temos a chance de estarmos junto dos espíritos protetores e levá-los para casa, se a gente quiser, com a nossa forma melhor de pensar. Melhor de pensar. Pode passar, Gustavo? Importante, sem sentirmos que aqui somos privilegiados ou melhores que qualquer outro credo religioso. Qualquer outro credo religioso, não importa, sejam evangélicos, sejam ubandistas, sejam católicos, sejam budistas, o que quer que sejam, todos somos irmãos. Há muita gente boa e muita gente ruim em todos os lugares.
Nós não somos santos e nem eleitos por Deus. Vocês nunca vão escutar aqui alguém dizer assim: eu que sou um missionário de Deus, eu que conversei com Deus. Nunca, nunca. Nós não somos privilegiados por estarmos aqui, muito pelo contrário, nós teremos que trabalhar muito por estarmos aqui. Chico Xavier dormia 4 horas por dia, por noite só. Começava um trabalho de psicografia às 8 da noite e terminava às 2 da manhã. E voltava para casa para passar um café para todo mundo. E ele disse que ele não veio aqui a passeio. Escreveu mais de 400 livros ao longo dos quase entre 70 e 80 anos da sua mediunidade. Não angariou R$1 para ele. Dividiu tudo o que recebeu. Quando desencarnou em 2002, quando o Brasil foi campeão na Copa do Mundo, até ali, em 2002, eu estou falando há mais de 20 anos atrás, ele já tinha vendido mais de 40 milhões de reais dos seus livros. E não levou R$1 sequer, nunca para sua própria casa. Sempre dividiu. Então, esse homem, que é um exemplo para nós que somos espíritas, muito próximos, nós falamos de Jesus, Jesus está muito longe, mas o Chico está aqui pertinho da gente. Alguns de vocês conheceram o Chico, inclusive. Esse foi o que mais trabalhou, o que mais se dedicou. É por isso que ele está na posição espiritual que está. Mas nunca se intitulou missionário de Deus, nada. Ele sempre disse assim: eu sou uma formiguinha. Era assim que ele se referia. Próximo. Só o trabalho incessante, a humildade, a indulgência, a paciência, a tolerância, a resignação e sabedoria. Próximo. Nós assim conviveremos bem uns com os outros, com todas aquelas virtudes que nós tivemos lá, dentro e fora do lar espírita Vinha de Luz. É bastante coisa, né? Paciência, indulgência, tolerância, trabalho, resignação, perdão. Só que não tem outro caminho. Isso aqui não é um caminho fácil. Lembrem-se, passai pela porta estreita, porque a porta larga é fácil. Assim disse Jesus, o maior espírito que esteve aqui conosco. Eu quero deixar a palavra para quem quiser usá-la antes de eu encerrar. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, preciso fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez a presença das nossas amigas assistidas aqui da casa, que mais uma vez vêm prestigiar aqui e conhecer um pouco do nosso trabalho. Muito obrigado mesmo. Boa parte do que a gente faz aqui é para vocês. Boa parte dessa casa espírita existir é por vocês. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer imensamente a Cris Oliveira, a minha companheira de trabalho, que me ajudou aqui a fazer tudo essa parafernália, e a Cris tem me ajudado muito. A turma do som, a Cris do som, a Dani e o Gustavo, que estão lá resolvendo os nossos problemas aqui, e vocês estão me escutando bem, graças a eles. Agradecer a Neia, a presidente aqui da nossa casa. Vocês lembram o que aqueles obsessores falavam? Vamos atrapalhar a presidente, vamos atrapalhar os dirigentes. Eu sou diretor do departamento de doutrina. Eu sei bem qual o tipo de perseguição que a gente recebe espiritual. Eu todo dia tenho um motivo para desistir. E a gente está aqui. Obrigado, né, pela confiança, pelo trabalho todo que você se dedica. E a todos os demais diretores que aqui estão. E ao nosso presidente do conselho, nosso guardião, Diniz, que está lá no canto, a grande pessoa que está sempre conosco. Eu ia agradecer o Zé Zilo, mas não vou, porque é um espírito muito ruim, entendeu? Então, Zé, eu não vou agradecer você não, tá bom? Né, por favor, venha até aqui.
eu também faço minha as palavras de agradecimento, que eu iria pedir a palavra para agradecer realmente a presença de vocês, o trabalho, o esforço da equipe, porque é uma equipe, cada um fazendo a sua partezinha. É isso, o pessoal da cozinha, o lanchinho, todos que se preocuparam. Sempre tem muita dedicação de alguém que compõe a nossa equipe. Cada um com o seu pedacinho, para que a gente chegasse a essa tarde hoje tão gostosa, tão agradável, com tanta coisa boa que a gente ouviu. E agradecer também a você, Fernando, por colocar no nosso calendário essa tarde do sábado de integração. E enquanto o Fernando falava e a gente refletindo sobre tudo que a gente ouviu, nós temos pessoas aqui de outras crenças que não são espíritas. Não importa. Nós podemos até pensar, puxa vida, ouvindo tudo que a gente ouviu, mas eu sou uma pessoa boa. Eu procuro fazer tudo direitinho, de acordo com o que eu acredito, com os meus valores. E até acho, às vezes reclamo, que as coisas não mudam, tem muitas dificuldades, e que eu não cometo nada errado, nada tão grave para que as coisas sejam assim. E a gente pode ficar meio perdido nisso mesmo. E existe uma influência, uma tentativa de influência muito grande nas redes sociais, valores hoje muito deturpados, invertidos, e a gente pode até ficar meio confuso, né, nessa situação. E aí, o que é o nosso modelo? Jesus. O guia? Jesus. O roteiro? Como é que eu vou saber se eu estou no caminho certo? Mas será? Sempre os ensinos de Jesus. Quanto mais, e não importa o templo, não importa a casa que eu frequento. Cada uma professa a sua fé. Quanto mais eu me afastar dos ensinos de Jesus, mais fora do caminho correto eu estarei. Então, fica para a gente esta reflexão. Na dúvida, estou no caminho certo? Não estou? Será que eu sou uma pessoa que eu ainda faço tanta coisa errada assim? Tem a discussão, como nós vimos, a discussão em casa. Eu chego e falo mais alto, porque a última palavra tem que ser a minha. Sim, nós todos cometemos. Todos nós temos imperfeições ainda. Não fosse assim, não estávamos aqui. Mas então o comportamento que eu estou tendo, não será que está sendo um reflexo disso, desse bombardeio todo de inversão de valores, de princípios, e eu estou me deixando influenciar? Essa reflexão é nossa, é de cada um de nós. Quanto mais nos afastarmos dos ensinos de Jesus, que foi falado aqui várias vezes, fácil não é, mas estarmos aqui, como o Gustavo falou, escola, hospital, estamos aqui para isso. Para tratarmos das nossas doenças, das nossas imperfeições, e a cada dia entrar na sala de aula desta escola e aprender um pouquinho mais. E fazer o que com tudo isso? O Evangelho é colocado em prática quando saímos do templo que frequentamos. É lá fora, é lá que entra o exercício. Então, muito obrigada pela paciência de vocês, por ficarem dispostos, né, numa tarde de sábado inteirinha, ouvindo. Estamos muito felizes.
com este sábado, com essa realização. De novo, agradecendo a colaboração de todos, sua, Fernando, sua dedicação, que eu sei que tem muita. E vamos em frente. Cada um fazendo a sua análise aí e tentando, estamos tentando, todos. O importante é continuar, perseverar na fé. É para isso que estamos aqui. E é por isso que passamos pelas dores do nosso dia a dia. Muito obrigada, viu? Mário Sérgio Cortella, um filósofo brasileiro muito sábio, disse assim: se você for fazer algo e não sabe se é bom ou se é ruim, pense, o que eu vou fazer eu posso contar para minha mãe? Se você puder, faça. Se você não puder, não faça. E agora então, fechando aqui os nossos olhos, nós vamos encerrar esse nosso encontro com uma prece, agradecendo todos os amigos que aqui tiveram, encarnados e desencarnados, o apoio de todos os companheiros, do lado de cá e do lado de lá. Que esse encontro possa acontecer sempre, que nós continuemos com muito boa vontade para fazer com que a nossa casa espírita, o Lar Espírita Vinha de Luz, continue sendo um ponto de luz aqui nesse bairro, um ponto de encontro de pessoas que querem se melhorar e um ponto de encontro de todos os companheiros que querem ensinar. Muito obrigado mais uma vez, que assim seja. Pessoal, que vocês possam voltar tranquilamente para a casa de vocês. Ao chegar lá, encontre tudo tranquilo, tudo numa boa. Muito obrigado. Vão com Deus.